Êxodo, capítulo 35. Moisés reuniu todo o povo de Israel e lhe disse: É isto que o Senhor mandou vocês fazerem. Vocês têm 6 dias para trabalhar, porém o 7º dia deve ser sagrado, um dia solene dedicado ao Senhor. Qualquer pessoa que fizer algum trabalho nesse dia deverá ser morta. No sábado, nem mesmo acendam fogos nas suas casas. Moisés disse a todo o povo de Israel: É isto que o Senhor ordenou. Faça uma oferta ao Senhor. Quem quiser fazer isso deverá trazer uma oferta de ouro, prata ou bronze, fios de lã azul, púrpura e vermelha, linho fino, tecido feito de pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para lamparinas, especiarias para a preparação do azeite de ungir e para o incenso de cheiro agradável, pedra de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do grande sacerdote. Todos os homens habilidosos deverão vir e fazer tudo o que o Senhor mandou, isto é, a tenda, as suas coberturas, a de dentro e a de fora, os prendedores, as armações, as travessas, os postes e as bases, a arca da aliança, os seus cabos de madeira, a sua tampa e a cortina para separar o lugar santíssimo do lugar santo, a mesa, os seus cabos e todo o seu equipamento, os pães oferecidos a Deus, o candelabro e o seu equipamento, as lamparinas com o seu azeite, o altar de queimar incenso e os seus cabos, o azeite de ungir o incenso cheiroso, a cortina para a entrada da tenda, o altar de queimar as ofertas e a sua grelha de bronze, os cabos e o resto do equipamento do altar, a pia com o seu suporte, a cortina do pátio com seus postes e as suas bases, a cortina da entrada do pátio, as estacas e as cordas da tenda e as estacas e as cordas do pátio, e as roupas que os sacerdotes usarão quando servirem no lugar santo, isto é, as roupas sagradas de Arão e dos seus filhos. Então o povo de Israel foi para casa, e todos os que de fato queriam voltaram trazendo uma oferta para o Senhor, a fim de que a tenda da presença de Deus, o Senhor, fosse construída. Eles trouxeram tudo o que era necessário para a adoração e para fazer as roupas dos sacerdotes. Vieram homens e mulheres, todas com muita vontade, e trouxeram fivelas, brincos, anéis, pulseiras e todo tipo de objetos de ouro. E essas ofertas foram dedicadas ao Senhor. E também trouxeram como oferta linho fino, fios de lã, púrpura e vermelha, tecido feito de pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas. Todos os que podiam dar trouxeram prata e bronze como oferta ao Senhor, e também os que tinham madeira de acácia que podia ser usada para qualquer trabalho. Todas as mulheres habilidosas trouxeram o que havia feito, fios de linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha. Elas também fizeram tecidos de pelos de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do grande sacerdote. E trouxeram também especiarias e o azeite para as lamparinas, para ungir e para o incenso cheiroso. Todos os israelitas trouxeram de muita boa vontade as suas ofertas a Deus, o Senhor, para o trabalho que ele, por meio de Moisés, havia ordenado que fosse feito. Moisés disse ao povo de Israel: O Senhor Deus escolheu Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Deus o encheu com o seu espírito e lhe deu inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. O Senhor deu a Bezalel e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, o dom de ensinar os outros.
Ele lhes deu habilidade para fazerem todos os trabalhos de gravador e de desenhista, para tecerem linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha, e para fazerem outros tecidos. Eles têm habilidade para todo tipo de trabalho e para fazer desenhos. Êxodo, capítulo 36. Bezalel, Aholiabe e todos os outros homens a quem o Senhor deu habilidade e inteligência e que conhecem tudo o que é preciso para construir a tenda sagrada, deverão fazer tudo como o Senhor ordenou. Moisés chamou Bezalel, Aholiabe e todos os outros homens a quem o Senhor tinha dado habilidade e que tinham boa vontade para ajudar, e disse-lhes que começassem a trabalhar. Eles receberam de Moisés as ofertas que os israelitas haviam trazido para construir a tenda sagrada, e todas as manhãs o povo de Israel continuava a trazer a Moisés as suas ofertas. Então os artesãos que estavam fazendo o trabalho foram falar com Moisés. Eles disseram o seguinte: o povo está trazendo muito mais do que é necessário para o trabalho que o Senhor mandou fazer. Então Moisés ordenou que em todo o acampamento ninguém mais trouxesse ofertas para a tenda sagrada. E assim o povo não trouxe mais nada, pois o material que tinham ajuntado era suficiente para todo o trabalho que devia ser feito e ainda sobrava. E assim os homens mais habilidosos entre os trabalhadores fizeram a tenda da presença do Senhor. Eles a fizeram com 10 cortinas de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Nessas cortinas estavam bordadas figuras de querubins. Todas as cortinas eram do mesmo tamanho, medindo 12,5 metros de comprimento por 1,80 m de largura. Eles costuraram 5 delas, umas nas outras, formando assim uma só peça, e fizeram a mesma coisa com as outras 5. Foram colocadas laçadas de tecido azul na beirada de fora da última cortina de cada uma das 2 peças de cortina. Puseram 50 laçadas na beirada da primeira cortina, da primeira peça, e 50 na beirada da última cortina da segunda peça, de modo que as laçadas ficaram de frente umas para as outras. Os 2 jogos de cortina foram presos um no outro por meio de 50 prendedores de ouro, de modo que formavam uma só peça. De 11 pedaços de pano feito de pelos de cabra, fizeram uma cobertura para a tenda. E fizeram todos os pedaços do mesmo tamanho, isto é, todos tinham 13,30 metros de comprimento por 1,80 m de largura. Costuraram 5 pedaços uns nos outros, formando uma peça, e os outros 6 formando outra peça. Foram colocadas 50 laçadas na beirada do último pedaço da primeira peça, e 50 laçadas na beirada da outra peça. Depois fizeram 50 prendedores de bronze para prenderem as 2 peças uma na outra, a fim de que formassem uma cobertura só. Fizeram mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, e em cima desta colocaram outra cobertura feita de peles finas. Prepararam também as armações de madeira de acácia, a fim de formarem as paredes da tenda. Cada uma das armações media 4,45 metros de altura, por 67 centímetros de largura. Em cada armação havia 2 encaixes para juntarem uma à outra. Todas as armações tinham esses encaixes. Fizeram 20 armações para o lado sul, e debaixo dessas 20 armações puseram 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação, para ficarem os seus 2 encaixes. E para o lado norte da tenda fizeram 20 armações, e 40 bases de prata, 2 para cada armação. Para o lado de trás da tenda, o lado oeste, fizeram 6 armações, e mais 2 armações para os cantos. Essas armações dos cantos foram juntadas na base, formando uma só peça até a primeira argola que ficava na parte de cima. As 2 armações que formavam os 2 cantos foram colocadas desse jeito. Assim, havia 8 armações e 16 bases de prata, 2 para cada armação.
Em seguida, prepararam 15 travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado da tenda, 5 para as armações do outro lado e 5 para as armações do lado oeste, na parte de trás. A travessa do centro passava a meia altura entre as armações de um lado da tenda até o outro. Revestiram de ouro essas armações e puseram nelas argolas de ouro, por onde passavam os cabos, que também foram revestidos de ouro. Fizeram também uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e bordada com figuras de querubins. Para segurarem essa cortina, foram feitos 4 postes de madeira de acácia revestidos de ouro. Os prendedores das cortinas eram de ouro, e as 4 bases de seus postes eram de prata. Para a entrada da tenda foi feita uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e enfeitada com bordados. Para segurarem essa cortina foram feitos 5 postes com prendedores e revestiram de ouro a parte de cima dos postes e os suportes das cortinas, e foram feitas 5 bases de bronze para os postes. Êxodo, capítulo 37. Bezalel fez a arca da aliança de madeira de acácia. A arca media 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura e 66 de altura. Ele a revestiu de ouro puro por dentro e por fora, e pôs em toda a volta um remate de ouro. Fez 4 argolas de ouro e as colocou nos 4 pés da arca, ficando 2 argolas de cada lado. Ele fez cabos de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Depois enfiou os cabos nas argolas nos 2 lados da arca, para que pudesse ser carregada. Bezalel fez uma tampa de ouro puro de 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura. Ele fez 2 querubins de ouro batido, um para cada ponta da tampa. Ele os fez de tal modo que formavam uma só peça com a tampa. Os querubins ficavam de frente um para o outro, olhando para a tampa, e as suas asas abertas cobriam a tampa. Bezalel fez uma mesa de madeira de acácia com as seguintes medidas: 88 centímetros de comprimento por 44 de largura e 66 de altura. Ele revestiu de ouro puro a mesa e colocou um remate de ouro em volta dela. Também fez em volta da mesa um friso de 4 dedos de largura e pôs um remate de ouro em volta do friso. Fez 4 argolas de ouro e as pôs nos 4 cantos, perto dos 4 pés. Perto do friso estavam as argolas por onde passavam os cabos que eram usados para carregar a mesa. Ele fez os cabos de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Fez também de ouro puro as vasilhas para a mesa, isto é, os pratos, os copos, as taças e as jarras que eram usadas para as ofertas de vinho. Bezalel fez de ouro batido o candelabro, a sua base e a sua haste. As flores que enfeitavam o candelabro com seus botões e as suas pétalas formavam uma só peça com ele. Dos seus lados saíam 6 braços, 3 de um lado e 3 do outro. Cada um dos 6 braços tinha 3 flores com o formato de flor de amendoeira, com seus botões e as suas pétalas. A haste do candelabro tinha 4 flores com o formato de flor de amendoeira, com seus botões e as suas pétalas. Havia um botão de amendoeira debaixo de cada um dos 3 braços. Os botões, os braços e o candelabro formavam uma só peça de ouro puro batido. Bezalel também fez 7 lamparinas para o candelabro. As tesouras de cortar os pavios das lamparinas e os cinzeiros eram de ouro puro. Ele usou tinta e 4 quilos de ouro puro para fazer o candelabro e todas as peças que o acompanhavam. Bezalel fez um altar de madeira de acácia para queimar incenso em cima dele. O altar era quadrado, medindo 45 centímetros de comprimento por 45 de largura, e tinha 90 centímetros de altura. As pontas nos 4 cantos formavam uma só peça com o altar. Bezalel revestiu de ouro puro a tampa, os 4 lados e as pontas, e colocou um remate de ouro em volta do altar. Também fez 2 argolas de ouro e as colocou debaixo do remate, uma de cada lado.
Por dentro das argolas passavam os cabos que eram usados para carregar o altar. Os cabos eram feitos de madeiras de acácia e revestidos de ouro. Bezalel preparou o azeite sagrado de ungir e o incenso puro de cheiro agradável, misturado como perfume. Êxodo, capítulo 38. Para os sacrifícios que eram completamente queimados, Bezalel fez um altar de madeira de acácia. O tampo do altar era quadrado, medindo 2,20 metros de comprimento por 2,20 metros de largura, e o altar media 1,30 metro de altura. Bezalel fez 4 pontas para os 4 cantos do altar. Essas 4 pontas formavam uma só peça com o altar, e ele o revestiu todo de bronze. Fez também todas as peças para serem usadas no altar, isto é, as vasilhas, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros. Todas essas peças foram feitas de bronze. Ele fez uma grelha de bronze em forma de rede e a colocou debaixo da beirada do altar, de modo que a grelha chegava até a metade da altura do altar. Fez 4 argolas para os 4 cantos da grelha, para enfiar nelas os cabos. Os cabos foram feitos de madeira de acácia e revestidos de bronze. Depois Bezalel enfiou os cabos nas argolas nos 2 lados do altar. O altar foi feito de madeira e era oco. Com os espelhos de bronze das mulheres que faziam serviços na entrada da tenda da presença de Deus, Bezalel fez a pia e a sua base. Para a tenda da presença de Deus, Bezalel fez um pátio cercado de cortinas de linho fino. Do lado sul, as cortinas tinham 44 centímetros de comprimento. Elas eram sustentadas por 20 postes de bronze, com bases também de bronze. Os ganchos dos postes e os suportes das cortinas eram de prata. Bezalel fez a mesma coisa no lado norte do pátio. O pátio tinha 22 metros de largura. Portanto, nos lados oeste e leste, as cortinas tinham 22 metros de comprimento. Para sustentarem as cortinas, havia 10 postes e 10 bases. Os ganchos e os suportes eram de prata. A entrada do pátio ficava no lado leste. De cada lado da entrada havia cortinas de 6,60 metros de comprimento, com 3 postes e 3 bases para sustentarem as cortinas. Todas as cortinas que ficavam em volta do pátio eram de linho fino. As bases das colunas eram de bronze e os ganchos, os suportes e a parte de cima dos postes eram de prata. E todos os postes em volta do pátio eram unidos por suportes de prata. A cortina da entrada do pátio era de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, enfeitada com bordados. O comprimento dessa cortina era de 8,80 metros e a altura de 2,20 metros, como as cortinas do pátio. Ela era sustentada por 4 postes com base de bronze. Os ganchos, a parte de cima dos postes e os suportes eram de prata. Todas as estacas da tenda e do pátio eram de bronze. A seguir vem a lista da quantidade dos metais usados na tenda da presença de Deus, onde estavam guardadas 2 placas de pedra com os 10 mandamentos. Moisés mandou fazer a lista e ela foi preparada pelos levitas, dirigidos por Itamar, filho do sacerdote Arão. Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. O seu ajudante foi Aholiabe, filho de Aizamidã. Aholiabe era gravador, desenhista e tecia linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha. Todo o ouro que havia sido oferecido ao Senhor para a tenda sagrada pesava 1.000 quilos de acordo com a tabela oficial. A prata da contagem do povo pesava 3.430 quilos, de acordo com a tabela oficial. Essa quantia foi igual ao total pago por todos os homens alistados na contagem do povo, e cada homem pagava a importância exigida, pesada de acordo com a tabela oficial. Foram alistados na contagem 603.550 homens de 20 anos para cima. Foram usados 3.400 quilos de prata para fazer as 100 bases da tenda sagrada
e da cortina, isto é, 34 quilos para cada base. Com os 30 quilos de prata que sobraram, Bezalel fez os cabos, os ganchos para os postes e a parte de cima dos postes. O bronze que foi oferecido a Deus dava um total de 2.425 quilos. Com isso, Bezalel fez as bases para a entrada da tenda da presença de Deus, o altar de bronze com a sua grelha, também de bronze, todos os objetos do altar, para as bases que ficavam em volta do pátio e para a entrada do pátio, e todas as estacas para a tenda e para o pátio que ficava em volta da tenda. Êxodo capítulo 39. Com fios de lã azul, púrpura e vermelho foram feitas as roupas sagradas que os sacerdotes deveriam usar quando servissem no lugar santo. As roupas de sacerdote para Arão foram feitas como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram o manto sacerdotal de fios de lã azul, púrpura e vermelho, de linho fino e de fios de ouro. Fizeram lâminas finas de ouro batido, que foram cortadas em fios para serem tecidos com o linho fino e com os fios de lã azul, púrpura e vermelha. Fizeram 2 alças para o manto, as quais foram presas nos seus 2 lados. O cinto que passava pela cintura do manto formava uma só peça com ele, e era feito dos mesmos materiais, como o Senhor havia ordenado a Moisés. As pedras de ágata foram preparadas e montadas em engastes de ouro, e com muita habilidade gravaram nas pedras os nomes dos filhos de Jacó. Colocaram essas pedras nas alças do manto sacerdotal para representarem as 12 tribos do povo de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O peitoral foi feito como manto sacerdotal. Eles o fizeram de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e de linho fino enfeitado com bordados. O peitoral era quadrado e dobrado em 2, media 1 palmo de comprimento por 1 palmo de largura. Nele foram colocadas 4 carreiras de pedras preciosas. Na primeira puseram um rubi, um topázio e uma granada. Na segunda carreira puseram uma esmeralda, uma safira e um diamante. Na terceira puseram uma turquesa, uma ágata e uma ametista. E na quarta um berilo, um ônix e um jaspe. Essas pedras foram montadas em engastes de ouro. Em cada uma dessas pedras estava gravado o nome de um dos filhos de Jacó, para representar as 12 tribos de Israel. Com fios de ouro puro trançados, fizeram cordões para o peitoral. Fizeram também 2 argolas de ouro e as prenderam nas pontas da parte de cima do peitoral. Passaram os 2 cordões de ouro nas 2 argolas e prenderam as 2 pontas dos cordões nos 2 engastes de ouro do peitoral, que foram presos nas 2 alças do manto na parte da frente. Fizeram outras 2 argolas de ouro e as prenderam nas 2 pontas debaixo do peitoral, na borda do lado de dentro do manto. Fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam nas pontas das 2 alças do manto, embaixo, na frente dele, perto da costura e acima do cinto. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, com um cordão azul eles prenderam as argolas do peitoral nas argolas do manto para que o peitoral ficasse preso acima do cinto e não se soltasse. A sobrepeliz, roupa que vai por cima do manto sacerdotal, era tecida inteiramente de fios de lã azul. No meio dela havia uma abertura para a cabeça. Essa abertura era arrematada com uma tira de malha para que não se rasgasse. Em volta de toda a barra da sobrepeliz colocaram aplicações em forma de romãs, feitas de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Fizeram também sininhos de ouro puro e os puseram entre uma romã e outra. Desse modo, a barra da sobrepeliz ficou enfeitada com uma carreira de sininhos intercalados com romãs, da seguinte maneira: um sininho, uma romã, outro sininho, outra romã, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram túnicas de linho para Arão e os seus filhos, e a mitra, os chapéus, os calções de linho e o cinto tecido de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, enfeitado com bordados, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés.
Fizeram ainda de ouro puro uma placa para a coroa sagrada e nela gravaram a seguinte frase: separado para o Senhor. E amarraram a placa com um cordão de lã azul para prendê-la na parte de cima da mitra, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Todo o trabalho da tenda da presença de Deus foi acabado. Os israelitas fizeram tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Eles levaram a Moisés a tenda e todo o seu equipamento, os prendedores, as armações, as travessas, os postes e as bases. Levaram a cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, a cobertura de peles finas, a cortina que separava o lugar santíssimo do lugar santo, a arca da aliança com as placas de pedra, os cabos e a tampa da arca. Levaram a mesa e todo o seu equipamento, os pães oferecidos a Deus, o candelabro de ouro, as suas lamparinas, todo o seu equipamento e o azeite para as lamparinas. Levaram o altar de ouro, o azeite de ungir, o incenso cheiroso, a cortina da entrada da tenda, o altar de bronze com a sua grelha, os seus cabos e todo o seu equipamento, e a pia com seu suporte. Levaram as cortinas do pátio, os seus postes e as suas bases, a cortina da entrada do pátio e as suas cordas, as estacas da tenda e todo o equipamento para ser usado nela. Levaram as roupas vistosas para os sacerdotes usarem no lugar santo, isto é, as roupas sagradas do sacerdote Arão e dos seus filhos. Os israelitas fizeram todo o trabalho como o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés examinou cada coisa e viu que eles tinham feito tudo de acordo com o que o Senhor havia ordenado. Então Moisés os abençoou. Êxodo, capítulo 40. O Senhor Deus disse a Moisés: no dia 1º do primeiro mês, arme a tenda da presença de Deus. Coloque na tenda a arca da aliança, onde estão guardadas as placas com os 10 mandamentos, e ponha a cortina na frente da arca. Ponha dentro da tenda a mesa e coloque em ordem as coisas que estão sobre ela. Põe dentro da tenda o candelabro e monte as lamparinas. Põe o altar de ouro para queimar incenso na frente da arca da aliança e pendure a cortina na entrada da tenda. E na frente da tenda coloque o altar de queimar os sacrifícios. Põe a pia entre a tenda e o altar e encha com água. Depois arme o pátio ao redor da tenda e pendure a cortina na sua entrada. Então pegue o azeite de ungir e unja a tenda e tudo que estiver nela. Desse modo, você a separará para mim e ela ficará sagrada. Depois você ungirá o altar das ofertas a ser completamente queimadas e todos os seus utensílios. Assim o altar ficará separado para mim e será muito sagrado. Do mesmo jeito, você ungirá a pia com seu suporte e a separará para mim. Leve Arão e os filhos dele para a entrada da tenda e mande que se lavem. Vista Arão com as suas roupas de sacerdote, unja-o e o separe para mim, a fim de que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista neles a túnica. Em seguida, você os ungirá como ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. Isso fará com que sejam sacerdotes para sempre. Moisés fez tudo como o Senhor havia ordenado. E assim, no dia 1º do primeiro mês, quase um ano depois que os israelitas saíram do Egito, a tenda da presença de Deus foi armada. Moisés colocou as bases, as armações e as travessas e levantou os postes. Ele estendeu a cobertura sobre a tenda e colocou a cobertura de fora por cima dela, como o Senhor havia ordenado. Depois pegou as 2 placas de pedra e as colocou dentro da arca da aliança, enfiou os cabos nas argolas da arca e colocou a tampa nela. Então pôs a arca na tenda e, como o Senhor havia ordenado, pendurou a cortina entre o lugar santo e o lugar santíssimo para que ninguém pudesse ver a arca. Moisés pôs a mesa na tenda, no lado norte, do lado de fora da cortina, e colocou sobre ela os pães oferecidos a Deus, o Senhor, como ele havia ordenado. Moisés pôs o candelabro na tenda, no lado sul, em frente à mesa. E ali na presença do Senhor, ele acendeu as lamparinas como o Senhor havia ordenado.
Pôs o altar de ouro na tenda em frente da cortina e queimou o incenso cheiroso, como o Senhor havia ordenado. Pendurou a cortina na entrada da tenda e ali, em frente da cortina, colocou o altar para as ofertas que seriam completamente queimadas. Em cima do altar, ele apresentou as ofertas a serem queimadas e as ofertas de cereais, como o Senhor havia ordenado. Pôs a pia entre a tenda e o altar e a encheu com água. Nela, Moisés, Arão e os filhos de Arão lavavam os pés, todas as vezes que entravam na tenda, ou iam até o altar, como o Senhor havia ordenado. Moisés armou o pátio em volta da tenda e do altar e pendurou a cortina na entrada do pátio. E assim ele terminou todo o trabalho. Então a nuvem cobriu a tenda e ela ficou cheia da glória de Deus, o Senhor. Por isso Moisés não pôde entrar nela. Os israelitas levavam o seu acampamento de um lugar para o outro somente quando a nuvem se levantava de cima da tenda. Mas se a nuvem não se levantava, os israelitas não saíam dali até o dia em que ela se levantava. Em todas as suas viagens, eles podiam ver durante o dia a nuvem da presença do Senhor em cima da tenda, e durante a noite viam o fogo queimando em cima dela.